Será que a B3, a nossa única bolsa de valores do Brasil, pode quebrar? Pode falir? Por quê? Porque agora foi anunciado que um fundo árabe quer abrir uma nova bolsa de valores no Brasil e as ações da B3 caíram mais de 3% no mesmo dia. Quais são os impactos possíveis para a B3? Será que ainda vale a pena investir nas ações da B3? Sim ou não? O que eu estou fazendo já que eu tenho ações da B3? Tudo isso é que você vai descobrir nesse vídeo. Antes só da gente entrar profundamente no tema do vídeo, eu quero que você mande aqui embaixo se você investe nas ações da B3 ou não. Só manda sim ou não. Invisto, não invisto, certo? E se você sabe que esse conteúdo aqui vai ser profundo, não vai ser enrolação, a gente vai direto ao ponto mesmo, porque você já acompanha os outros vídeos, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você faz esse conteúdo chegar para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo e qual a percepção de alguns bancos, inclusive, a respeito disso. Então a gente teve essa notícia, né, de um fundo árabe que, inclusive, no ano passado entrou na CVM com toda a documentação para abrir uma nova bolsa de valores no Brasil e fazer concorrência junto com a B3, que participou hoje do monopólio. Então toda empresa que acaba vivendo o monopólio, ela não tem aquela obrigatoriedade de se mexer, aquela obrigatoriedade de inovar, já que não tem competidor, tá? Então um primeiro olhar, para mim, é positivo. Sempre que a gente tem um setor sem competição, a gente tem um setor defasado. Se vem, aí pensando no setor, não exatamente na ação agora nesse momento, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas se eu tenho mais concorrentes, acaba que aquele setor todo ele melhora, né? Os atendimentos melhoram, os serviços melhoram e as margens tendem a cair, o que é um sinal de risco, de perigo, mas também de economia pra gente, investidor, tá? E por que eu tô falando, decidi gravar um vídeo especificamente sobre B3, né? Porque todo ano eu gravo um vídeo no final do ano, início do ano, geralmente nos últimos dias ali do ano, 5 ações onde vou investir em 2020 e o próximo ano, né? Graças a Deus a gente vem com um track record muito bom, a gente vem com um histórico de valorização muito bom dessa série aqui. E uma das ações que eu mais enfatizei nesse vídeo aqui que eu gravei para 2024 foi justamente as ações da B3, mostrei vários dados e assim por diante. Por quê? Qual a base disso? B3 é um monopólio. Neste momento, estamos em um período de queda na taxa de juros, ou seja, poupança cada vez rende menos, Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, cada vez rende menos. A maioria da população que investe nesse tipo de produto. Então, antes você recebia quase 14% ao ano, de forma bruta, né, sem descontar o imposto de renda. Caiu para 13, 12, 11, daqui a pouco a gente vem para baixo dos 10, e aí as pessoas que têm dinheiro investido na renda fixa começam a ver, poxa, o negócio não está rendendo nada, antes rendia o dobro, agora está rendendo 7, já rendia quase 14, e aí as pessoas começam a ter uma fuga direta para as ações, uma fuga direta para os fundos imobiliários que estão se popularizando bastante também. E quando tem essa fuga, como já aconteceu no último ciclo de queda na taxa de juros, após ali o fim de 2016, o que a gente viu acontecer? Taxa Selic caindo de 14,25 e chegou até 4,5%, depois foi até 2%, mas por conta de 2020, né? E o que aconteceu? A gente viu uma entrada massiva de investidores, a gente saltou de 1 milhão para 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores, justamente porque foi uma medida desesperada de muitas pessoas para tentarem conseguir ter uma rentabilidade maior. O ciclo que a gente está vivendo, a etapa do ciclo é justamente essa mesma, né? Saindo de um juro extremamente elevado para um juro cada vez mais baixo e com o próprio Banco Central atual dizendo que, poxa, temos margem para derrubar mais a taxa de juros. Então, qual é a minha tese em relação ao B3, né? A minha tese em relação ao B3 é o seguinte, fluxo de investidores. Sempre que você faz uma compra, você faz uma venda, você mexe nos seus investimentos de alguma forma, você paga umas taxinhas ridiculamente baixas. Taxa de emolumentos, liquidação, taxa de registro, e isso não é nada para a gente que paga, né? Só que com milhões de pessoas fazendo isso, o que acaba acontecendo? A B3 acaba faturando e lucrando alto, né? Se a gente tem uma nova bolsa de valores, aí talvez acrescente algum risco. Vamos ver a opinião aqui do Goldman Sachs. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Goldman Sachs avalia que a B3 adaptou já o seu modelo de negócio para lidar com um potencial novo concorrente na bolsa de valores, por meio de fusões e aquisições, dados e análise, reduzindo preços e lançando novos produtos. Isso aqui é verdade. Nos últimos meses a gente viu aí a B3 lançando bastante coisa, muito com parceria com outras empresas, ETF que paga dividendo e várias outras novidades, né? Então, como isso não é de hoje, essa hipótese de vamos lançar uma nova Bolsa de Valores do Brasil não é de hoje, várias vezes já foi, esse boato já circulou e acabou nunca se concretizando,
Agora talvez saia do papel, né? Por isso que a gente precisa ficar alerta. Mas de fato a B3 está se mexendo muito mais nos últimos 2 anos do que estava se mexendo durante os vários anos anteriores. Muito talvez porque aumentou muito o número de investidores, então se viu aí uma vantagem, uma oportunidade. E em segundo lugar, essa conversa começou a ficar mais frequente sobre o surgimento de uma nova bolsa de valores, né? E a grande ideia da Mubadala Capital, que é justamente esse fundo soberano, é justamente criar uma bolsa de valores 360, uma bolsa de valores que atue em todos os segmentos que a B3 também atua, como por exemplo ações, mercado à vista, né? Ações, fundos imobiliários, derivativos, câmbio, entre outros. E o ideal, né? A ideia, quer dizer, deles é ter a sede no Rio de Janeiro, né? E a B3 tem a sede em São Paulo, então vai substituir a antiga bolsa do Rio, né? Além disso, o Goldman Sachs avalia que a B3 está sendo negociada com desconto ante pares globais, mas com prêmio em relação a outras ações ligadas ao setor financeiro. Isso aqui eu não acho nada a ver, tá? Porque cada subsetor é um subsetor. Mas o fato, a B3 está sendo negociada a 15,3 vezes o preço em relação ao lucro, esperado para 2024, 13% abaixo da sua média histórica e abaixo dos concorrentes. Então, de certa forma, já está meio que precificado esse risco na B3, tá? E o Bradesco BBI aponta que o aumento das operações pode ser um desafio em meio às atuais condições de mercado com volumes moderados. Isso é verdade. O que a gente tem acontecendo, né? A gente está vendo a nossa taxa Selic caindo, a gente está vendo a taxa de juros caindo, a gente está vendo a renda fixa cada vez rendendo menos, mas a gente tem alguns patamares emocionais, né? O primeiro patamar emocional é 1% ao mês, esse já acabou. Daqui a pouco os 10% ao ano também já vão acabar. E a partir dali começa a ter mais volume, mais fluxo. Talvez essa questão do timing da Mubadala Capital é justamente lançar colocar para negociação essa nova bolsa de valores em 2025 e talvez realmente eles peguem um timing muito bom, porque lá no meio do segundo semestre, no segundo semestre de 2025 a gente deve estar com juro bem mais baixo e ali os volumes de negociação já devem estar maiores na bolsa de valores. Mas o Bradesco BBI comenta, mesmo assim as preocupações dos investidores com o aumento da concorrência pela B3 devem pesar sobre a ação. A gente já viu as ações da B3 no dia, né, que foi noticiado isso, caindo mais de 3%. Mas tem um ponto importante aqui que o Goldman Sachs levantou. O Goldman ainda fez um cenário comparativo com o México para avaliar o impacto potencial de uma nova concorrência. A BIVA entrou no mercado mexicano em 2018, uma nova bolsa de valores, tá? Para competir com a BMV na maioria dos seus nichos de negócio. Presta atenção, embora o crescimento de receita tenha variado ao longo do tempo, o Goldman observa que o crescimento das receitas antes da concorrência, 9% de crescimento médio anual composto, o CAGR, foi relativamente semelhante ao período subsequente, 8%, entre 2018 e 2023. Então variou ali 1% para baixo, foi uma queda, digamos assim, de 10%. Pouca coisa, né? O volume médio diário da negociação da BMV ficou praticamente inalterado na última década, com o CAGR crescendo 2%, entre 2013 e 2018 e 1% entre 2018 e 2023. O valuation da empresa, o valor dela, diminuiu marginalmente, mas o declínio ocorreu principalmente após 2021, que a gente teve um cenário econômico completamente adverso, completamente diferente. Então, destacando alguns pontos aqui agora, depois a gente vai para os indicadores. Como eu comentei no início, na minha visão, uma concorrência ela é sempre positiva, né? Quando você não tem concorrência, acaba que o mercado não melhora, né? Porque basicamente você é dono de tudo, então você não precisa nem se mexer muito, né? Você fica desleixado porque quer investir, tem que ser comigo. Então eu enxergo que para o setor isso é bastante convidativo. Uma dúvida que eu honestamente tenho é se tem volume para duas bolsas de valores, né? A gente consegue observar, e várias vezes eu mostro para vocês, que mais de 50% do volume financeiro que é negociado na bolsa é de investidores estrangeiros. Investidor local, por mais que a gente tenha passado de 1 milhão para 5, bateu 6 milhões, agora voltou para 5 milhões de investidores, sabe quanto que é o investimento médio desses 5 milhões de novos investidores? R$1.000 por pessoa. Então, querendo ou não, é um volume muito pequeno, né? O que gera volume na nossa bolsa de valores é investimento estrangeiro. E a gente vê hoje o investimento estrangeiro migrando muito para onde? Inteligência artificial, para tecnologia, que não é algo que a gente tem, né? A gente vê em janeiro saída de 8 bilhões de dólares de investidores estrangeiros. A gente viu em fevereiro saída de quase 10 bilhões de dólares, né? Quase 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais, perdão. Quase 20 bilhões de reais em saída de recursos da nossa bolsa de valores. Então, será que a gente vai conseguir atrair tanto capital assim? Com problema de insegurança jurídica, com problema de uma complexidade tributária, que a reforma tributária não vai deixar isso simples. Então eu tenho minhas dúvidas se essa nova bolsa de valores vai vingar. Mas,
de todo modo, eu acredito que a B3 tem vantagem. Por quê? Se você é uma instituição que tem décadas de funcionamento, de validação, e todo mundo já está acostumado com o seu modus operandi, você já tem centenas de empresas com capital aberto na sua bolsa de valores, é custoso e difícil, tem que se dar muita vantagem para você querer deslistar a ação da B3 e listar na nova bolsa de valores que vai vir aí da Mubadala Capital. Então essa nova bolsa de valores vai ter que se provar. No início, com certeza vai ter volatilidade, vai ter dúvida, vai ter preocupação, e talvez abra uma oportunidade, uma janela de oportunidade de compra até maior para a B3, né? Mas, na minha visão, se a gente tiver duas bolsas de valores, a margem de lucro dessas empresas não vai cair. Talvez a gente veja um crescimento menor. Por quê? Elas vão competir, elas vão disputar ali os investidores. Mas, diminuir margem, eu não consigo ver um processo, só se eles fizerem um processo de canibalização. Como assim? Né? Vem essa Mubadala Capital, a Bolsa de Valores, e começa a cobrar taxas muito menores para todos os tipos de serviço, para fusão-aquisição, para IPO, para lançar ações na Bolsa. Né? E aí entra numa competição predatória, como é uma competição... por exemplo, quando a gente fala do setor de maquininhas de cartão. O único diferencial é taxa, né? Mas eu acredito que a B3 tenha vantagem frente a essa nova bolsa de valores e todo esse receio deva abrir uma janela de oportunidade. Até porque quando a gente olha os indicadores da B3, o cenário é bem diferente do passado, né? No passado, por exemplo, a gente via a B3 com PL de 36 vezes. Ou seja, o preço da ação era 36 vezes maior que o lucro que a empresa gerava por ação. Né? Então a gente viu aqui em 2017, 2019 e hoje a gente está num patamar muito abaixo da média, inclusive. A média é 22 vezes, a gente está em 16 vezes e meia. Se eu pego o preço em relação a quanto vale o patrimônio, chegamos a 5 vezes. Agora é 3,44. Mas não é porque o preço está alto em relação ao patrimônio. É porque é uma empresa muito mais ligada com tecnologia, que não tem tanto patrimônio assim, que consegue rentabilizar bastante o seu patrimônio. Isso aqui ela tem 20% de lucro ao ano, comparando com o seu patrimônio. Então é um patrimônio altamente rentabilizado que se cobra um preço um pouco mais alto. Né? Uma empresa que não tem dívida líquida negativa, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Em caixa tem 15 bilhões e de dívida ela tem 11.500. Então sobra dinheiro para a B3. Né? E o que mais a gente consegue ver? Olha, uma margem de lucro absurdamente elevada, 40% de margem. Né? Talvez diminua a escala, mas essa margem de lucro, será que vai reduzir? Não tem porquê, só se entrar numa competição predatória mesmo. Né? E bolsa de valores, a gente consegue ver claramente aqui. A gente vê a partir de 2016, fim de 2016, outubro de 2016, começou a cair a taxa de juros. O que aconteceu? Os investidores cada vez fomos para o menor patamar de juros da história nesse ciclo aqui. E cada vez mais os investidores de renda fixa foram migrar, foram procurar, foram atrás de ações e fundos imobiliários. Quando a taxa de juros subiu, normal. A gente viu aqui o lucro da B3 caiu um pouco, né? Até porque a taxa de juros subindo, o juro que é cobrado da dívida da empresa sobe um pouco. 2023 ainda falta o último trimestre, mas deve ficar com um lucro muito em linha com 2022. Mas com o juro caindo, B3 o normal é subir. Se você for parar para analisar, né, a B3 não precisa nem fazer marketing. Por quê? Porque a gente que faz marketing para a B3, né? Os próprios profissionais do mercado financeiro. Então é uma empresa que tem economia de escala, é uma empresa que tem uma margem elevada, é uma empresa que não está num preço exorbitante, tá? Um PL de 16 vezes e meia para uma empresa que tem um franco potencial de crescimento em virtude do cenário macroeconômico, eu não vejo nada perto de caro. Já teve um preço muito mais alto. E uma empresa que paga muito dividendo. Você pode observar aqui um dividend yield de 3,6%, mas o que a B3 está fazendo muito? Recompra de ações. Vamos fazer umas continhas rápidas aqui. Quando eu olho aqui para os programas de recompra, tá agora, recém acabou, um programa de recompra, onde a B3 recomprou 250 milhões das suas ações. Tá? Ela começou em março de 2023 e terminou agora, 29 de fevereiro de 2024. E começou outro programa, dia 1º de março agora, e vai até 28 de fevereiro de 2025, recomprando mais 230 milhões de ações. Mas olha só, por que ela recompra essa quantidade de ações? Essa é uma outra forma de remunerar o acionista. O que ela faz? Ela tem 5,6, se eu não me engano, bilhões de ações. Deixa eu ver o número de papéis aqui. 5,6 bilhões de ações. Então ela vai lá e recompra 250 milhões de ações. Vamos abrir um calculador aqui. E digamos que o preço médio dessas ações, vamos pegar aqui o patamar do último ano, qual que foi o preço médio? O preço médio foi por aqui, 12,50, vamos adotar. Então ela pegou 250 milhões, multiplicando por 12,5.
Então ela pegou e colocou 3 bilhões 125 milhões de reais para recomprar suas próprias ações. Para que ela faz isso? É uma forma diferente de remunerar o acionista. Ela recompra as próprias ações e depois ela pode cancelar essas ações. Assim você que, por exemplo, era dono de 1% da empresa, você era dono de 1% da empresa quando a empresa tinha 5,6 bilhões de ações. Só que se ela cancelar 250 milhões, a empresa fica com 5,4 bilhões de ações. Mas a quantidade de ações que você tem é a mesma. Então, proporcionalmente, você se torna um dono maior daquela empresa. Você tinha 1% da empresa, opa, agora você é dono de 1,05% da empresa, por exemplo. E nos dividendos futuros que ela vai distribuir, você acaba recebendo muito mais dividendo porque você se tornou um dono de uma maior parte da empresa. Se a gente pega aqui, vamos fazer uma conta rápida. 3 bilhões 125 milhões. Vamos pegar isso aqui e dividir por 5 bilhões 646. 5646 e 500, né? 500, 000. Olha só, via recompra de ações, a B3 distribuiu 55 centavos por ação. Mais o que ela distribuiu de 45 centavos aqui, vamos arredondar, ela distribuiu R$1 por ação. Ah, não, aqui ficou errado. Deixa eu colocar aqui. Menos 45. E aqui é mais 0,45. Aqui, ela distribuiu R$1 por ação no último ano. Se eu pegar esse R$1 e dividir por 12,32, a gente vai chegar à conclusão que o yield de distribuição, olha só que interessante. Existe o dividend yield, que é isso aqui que você vê, Poxa, ela pagou em dividendos 3,64%. Mas existe o yield de distribuição, que é todas as formas dela remunerar o acionista. Quanto que ela deu de dinheiro para o acionista? Juntando todas as formas, né? Pega dividendo, pega bonificação, pega juros sobre capital próprio, pega rendimento, pega recompra de ações. Aí a gente tem o yield de distribuição, que é justamente esse que eu calculei. Isso aqui dá 8,12%. Né? Se a gente arredondar, 8,12%. Então é uma empresa que a gente costuma chamar de crescidendo, né? Ela tem um cenário econômico muito favorável para ela, ela consegue crescer o lucro por conta do cenário econômico, dessa atividade e do atual monopólio, e ao mesmo tempo ela distribui bastante dividendo. Né? A gente pode ver aí 8,12%, até porque ela não tem muito o que fazer com esse dinheiro. Né? Ela não tem muitos gastos para fazer para conseguir expandir sua operação, ter inovações e assim por diante. Então essa não é uma recomendação de investimento para você, mas eu mostrei no fim do ano passado, certo? Mostrei no fim do ano passado, B3, por que eu invisto, uma das ações que é uma das maiores teses que eu tenho para 2024, mas agora ficou um pouco abalada essa minha tese porque surgiu um novo fator, né? E o mercado pode ficar penalizando para baixo até essa Mubadala Capital lançar a sua bolsa de valores para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que assim, não é uma empresa que vai se desmantelar, não é uma empresa que vai quebrar, não é uma má ideia investir nas ações da B3 na minha visão, mas sem dúvida pode acrescentar algum risco, não um risco de falência, mas um risco talvez de um crescimento menor para a B3 se ela for uma bolsa de valores que inovar menos, que tiver serviços piores e assim por diante. Ou melhor, se a própria nova bolsa de valores surpreender positivamente. Mas eu vou aguardar sendo acionista para ver, por quê? Estou tendo um bom carrego com dividendos, uma empresa que deve crescer o seu lucro até o segundo semestre de 2025. As pessoas vão optar por investir em ações via B3, então ela continua com esse fluxo de recursos. Talvez lá a gente vai ver, vai avaliar e talvez invista nas duas. Mas eu gosto de uma nova entrada de um concorrente porque assim o setor fica melhor e as próprias empresas tendem a melhorar mais com o passar do tempo. Porque agora é uma contra a outra. Agora elas não estão sozinhas, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo, porque assim você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente. E aproveito também para lembrar algo importante. Agora, nos próximos dias, está começando um evento online gratuito e sem enrolação, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior. E vou te dar um framework pronto para você já começar a ter os seus primeiros resultados ainda em março. Tá bom? Para você se inscrever é muito simples, é só tocar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, inserir os seus dados, entrar no grupo no WhatsApp, fica lá porque todo o material a gente vai mandar pelo grupo no WhatsApp e já fica atento porque a gente já vai começar a mandar materiais importantes e exclusivos só dentro do grupo. Tá bom, queridos? Queridas? Deus abençoe você e suas famílias, vão para cima que é só o começo, eu quero te ver sempre em alta.